muito boa noite. Em nome da Câmara Municipal de Penápolis, sediada no prédio Vereador Nicolau Abramides, na Sala Pereira Filho, obrigado pela presença e audiência de todos. Temos a honra de entregar hoje o título de cidadão penapolense ao ex-técnico do Clube Atlético Penapolense CAP, Roberval Teixeira Lima, o Rubinho. Convido a adentrar ao plenário e tomar assento junto à mesa de autoridades o vice-presidente da Câmara Municipal, Júlio César Caetano, que representa o presidente Ivan Eide Samarco nesta ocasião. Convido o vereador Altair Reis. Convido o vereador Bruno César de Souza. Convido o vereador Nelson Santana da Rocha. Convido o vereador Paulo Henrique Sanches. Justificamos a ausência dos vereadores Ivan Eide Samarco, Edson Bilcho Giroto, Jandinéia Aparecida dos Santos Fernandes e José Antônio Ferre Chacon. Pedimos, por gentileza, que os presentes fiquem de pé. Dando continuidade à solenidade, convido o vereador Altair Reis a recepcionar e conduzir junto à mesa de honra o contemplado com o título de cidadão penapolense, Roberval Teixeira Lima, o Rubinho, acompanhado pela sua esposa, Rosemara Aparecida da Cruz. Convidamos também o vereador Rodolfo Valadão Ambrósio. Muito obrigado pela gentileza de todos. Podem se acomodar. Lembramos que esta solenidade tem transmissão ao vivo pela TV Câmara, canal 14 da TV a cabo, Facebook, YouTube e página www.câmaradepenapolis.sp.gov.br. Para dar início oficial à sessão solene de entrega do título de cidadão penapolense para Roberval Teixeira Lima, está com a palavra o vice-presidente da Câmara Municipal, Júlio Caetano. Boa noite a todos, boa noite, vereadores, doutor Rodolfo Valadão Ambrósio, Bruno, o Paulinho do Esporte, Nelson Cabeção, Altair Reis, aos funcionários da Câmara, ao público presente e àqueles que nos ouvem e nos acompanham pelos meios de comunicação. Sob a proteção de Deus e em nome do povo penapolense, declaro aberta a sessão solene de entrega do título de cidadão penapolense ao senhor Roberval Teixeira Lima, o Rubinho. Em posição de respeito, cantemos o hino nacional.
Anunciamos a presença da vereadora Letícia Tacano Sader. Convidamos também o senhor Omair Rilo, como representante da torcida do CAP, a compor a mesa. A concessão do título de cidadão penapolense ao senhor Roberval Teixeira Lima foi proposta pelo vereador Altair Reis, com aprovação por unanimidade pelo Legislativo no dia 8 de agosto de 2022. Trata-se de reconhecimento à sua destacada atuação em prol do esporte em Penápolis. Em seguida, convido o mestre de cerimônias da Câmara Municipal, Ricardo Alves, a fazer a apresentação do novo contemplado com o título cidadão penapolense, Roberval Teixeira Lima. Roberval Teixeira Lima, o Rubinho, é natural de Planalto, interior de São Paulo. A partir da sua adolescência, construiu carreira de sucesso no futebol. Primeiro como jogador e depois como treinador. Desde a década de 80, quando pela primeira vez foi técnico do Clube Atlético Penapolense CAP, criou grande vínculo com a cidade de Penápolis, onde, além da notável atuação profissional, casou-se e teve 3 filhos. Vamos ver por um vídeo. Filho de Antônio Teixeira Lima e de Laudimira Teixeira Lima, Roberval Teixeira Lima, o Rubinho, nasceu dia 22 de maio de 1943 em Planalto, no interior de São Paulo. Caçula de 9 irmãos, tem descendência de baianos. Minha descendência é de baianos, né? Meus pais eram baianos, minha mãe e meu pai, e vieram para São Paulo com 3 filhos, né? Rubinho começou a jogar futebol por volta de 8 anos de vida em brincadeiras de rua. Eu me lembro que eu devia ter uns 8, 10 anos e eu já brincava no meio da rua e despertava a intenção para futebol. Porque a minha família, ninguém jogou futebol, só eu. Ainda adolescente, Rubinho tem reconhecida sua habilidade para o futebol por Hélio Gardini, que já havia jogado no Palmeiras. Rubinho foi levado em 1957 para treinar na base do Verdão, na capital paulista, onde permaneceu por 5 anos. Transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar mostrar que de fato é campeão. Tinha 13 anos de idade, eu fui levado por um amigo, Hélio Gardini, nunca mais eu vi, para a Sociedade Esportiva Palmeiras, onde fui aprovado e dali me tornei profissional. Só que eu nunca joguei no titular do Palmeiras, eu fui de categoria de base. Eu convivi com vários jogadores famosos da época, o Júlio Botelho, né? Foi um dos maiores pontas do mundo, Djalma Santos, o melhor lateral do mundo. E depois tive o Milton Medeiros, o Canhotinho, né? Que foi um dos grandes jogadores do Brasil, e muitos outros, né? Como Ademir da Guia. Após o Palmeiras, Rubinho jogou no Mirassol, seguindo para diversos outros clubes, como no Botafogo de Ribeirão Preto, de 1964 a 1965. Que assim que cheguei no Botafogo, houve uma excursão para o exterior. Nós participamos de um torneio pentagonal do México, que começou no México e terminou em São José da Costa Rica. E eu fui muito importante naquela excursão, fiz os gols principais do Botafogo na vitória desse torneio.
eu fiz o gol contra o Saprissa. Fiz o segundo gol, aonde que o Botafogo se tornou campeão do torneio pentagonal do México. Isso para mim é uma lembrança muito grande e eu tenho orgulho disso até hoje. Eu sempre fui meia esquerda, né? Joguei com a camisa número 10 muitos anos, mas eu tinha uma facilidade assim de jogar em outras posições. Por exemplo, o treinador às vezes me botava como ponta direita, como ponta esquerda, né? E por incrível que pareça, apesar da minha estatura ser pequena, eu joguei até de centroavante. Eu me lembro que os treinadores eu tinha uma facilidade para jogar em qualquer posição, mas a minha posição de origem mesmo foi meia esquerda. Com títulos de campeão pelo Mirassol, Olímpia, Botafogo de Ribeirão Preto e Fernandópolis, Rubinho parou de jogar futebol em 1973, tendo como último clube o Vasco da Gama de Americana. Passou a trabalhar na agência do Banco Noroeste em Guarulhos. Trabalhei 9 anos no Banco Noroeste. Fui convidado por um amigo a trabalhar na seção de expedição e trabalhei por 9 anos no Banco Noroeste de São Paulo. Após quase uma década afastado dos campos de futebol, Rubinho retornou como auxiliar técnico do América Futebol Clube em São José do Rio Preto. O meu início de carreira como técnico de futebol foi no América de São José do Rio Preto. Eu fui jogador do América em 70, em 71 e depois fui ser o treinador auxiliar do treinador da equipe de cima. O Atlético Penapolense, o nosso Pantera da Noroeste. Tu és forte, tu és gigante, tens história que nos engrandece. 1985. Rubinho chega a Penápolis para ser técnico do Clube Atlético Penapolense CAP. Eu me recordo que em 85 eu fui chamado pelos dirigentes do CAP, era o Lair Caputo na época, e fui treinador. O CAP estava numa situação meio difícil na segunda divisão, quase caindo para a terceira. Então o Rubinho a gente conheceu em 1985, né? Eu já narrava futebol na Difusora, comecei na Difusora em 83, né? E em 85 chegou o Rubinho aqui em Penápolis para dirigir o CAP. O CAP disputava o Campeonato Paulista, vivia um momento muito difícil naquela oportunidade, em 1985, perdeu vários jogos, corria risco de sofrer rebaixamento. E o Rubinho chegou em 85 com a missão: tirar o CAP do rebaixamento. Na época, nós tínhamos uma novela que estava sendo exibida na época, o Roque Santeiro. E o Roque Santeiro era uma novela que falava um pouco sobre milagres que o Roque Santeiro, por isso o nome Roque Santeiro, né? E nós apelidamos o Rubinho porque ele acabou salvando o CAP do rebaixamento, então ele virou Rubinho, o nosso Roque Santeiro. Em Penápolis, Rubinho também ajudou no encaminhamento de vários jogadores da cidade para outros clubes. Olha, o Ted foi eu que indiquei para ir para o América, o Márcio Florencio foi um dos que eu indiquei também, o Amaral, ponta esquerda, que jogou até no México, eu que indiquei para o Amaralzinho, indiquei. Tem muitos, o Macaia, né, foi outro jogador, o G. Enfim, tem muitos jogadores aqui do CAP que eu treinei, levei para o América, levei para o União São João de Arara. O Rubinho é uma pessoa assim, num caráter muito grande, entendeu? Um excelente treinador. Na época, inclusive, como ele tem uma técnica refinada, então ele ensinava isso principalmente para os atacantes, entendeu? E eu tive a oportunidade de jogar com o Rubinho no Tupã. O Rubinho foi meu treinador e os treinamentos dele eram altíssimo nível e sempre foi uma pessoa muito bacana para lidar, entendeu? Uma pessoa prestativa, tudo que você precisasse dele e ele amparava, entendeu? E o
treinamento dele foi sempre baseado na técnica, né? Porque eu fiquei sabendo com os jogadores que jogou com ele do passado que ele tinha uma técnica refinada, então ele procurava repassar isso aí pra gente. Desde sua chegada a Penápolis na década de 80, Rubinho permanece vinculado e com domicílio na cidade, além da parte esportiva. Casou-se com a penapolense Rosemara Aparecida da Cruz. Em 86, que eu conheci a Rosemara, né? Conheci o Rubinho, eu trabalhava na lotérica, né? Cantinho da Sorte, chamava a lotérica, ali na Mário Sabino. E ele frequentava muito o bar da mamãe, aí ele ia fazer jogo nessa lotérica. Aí a gente começou a se conhecer e eu gostava muito de futebol, né? Meu ídolo é o Zico, né? Aí me chamou a atenção, né? Que ele era técnico do CAP na época. Aí a gente começou a se conhecer, eu comecei a frequentar o estádio, coisa que eu não ia, né? Que eu era nova na época. Estava fazendo 18 anos, na época conheci o Rubinho. Aí foi assim, a gente foi se conhecendo, né? Aí começamos a namorar em 86, no carnaval de 86. E logo em seguida, ali um ano, casamos, né? E hoje estou aqui em Penápolis, desde aquela época, por intermédio dela. Rubinho e Rosemara tiveram 3 filhos, Maiara, Victor Hugo e Lucas Gustavo, todos nascidos em Penápolis. Tive a oportunidade de conviver mais com o Rubinho na época da gestão do prefeito Dr. Firmino, que eu fui ser secretário de comunicação, tinha um projeto esportivo e o projeto poderia acabar porque eu não tinha mais tempo. Convidei o Rubinho e ele desenvolveu o trabalho melhor que eu. Todo o seu conhecimento, ele transmitiu aos jogadores, a sua humildade. Então isso é pontos importantes, marcantes do Rubinho, a sua simplicidade. É um treinador conhecido nacionalmente, um jogador também de destaque e foi realizar um trabalho social aqui em Penápolis. Então isso foi muito marcante para mim. Falar do Rubinho foi um grande amigo. Nós convivemos por um bom tempo na área de futebol, ele como treinador e eu também. Então o Rubinho é uma pessoa que é aquele ditado, né? É chovendo molhado, porque ele é uma pessoa muito boa, grandiosa, de coração do tamanho do mundo, né? E boa família, inclusive os filhos, ou o filho, um deles jogou bola comigo, futebol, e o Rubinho sempre nos ajudou, inclusive na época dos juniores, uma oportunidade eu estava muito ocupado com muita carga, e ele foi um dos meus auxiliares. O Rubinho foi uma pessoa que eu conheci, ele jogava futebol, saiu do Palmeiras, veio para o interior, para o América de Rio Preto, Mirassol e Fernandópolis. Jogava contra o Penapolense. Eu ainda era garoto, ia no campo e ali eu conheci o Rubinho. Depois disso daí, nós viemos, eu como técnico e ele técnico de várias equipes que ele teve, nós enfrentamos algumas vezes. Aí eu sei que, pois ele trabalhando em Penápolis, trabalhou com criança, teve um trabalho muito positivo, muito útil, certo? E eu convidei, quando eu fui para Angola, eu convidei se ele quisesse fazer parte da nossa equipe. Trabalhamos junto, foi muito útil. O Rubinho é uma pessoa muito comunicativa, muito prestativa e dentro do campo, como treinamento, uma capacidade enorme de corrigir os detalhes, corrigir as qualidades que podia melhorar de um jogador, finalização, porque ele foi um jogador, ele era ambidestro, então ele tinha facilidade para bater na bola, de qualquer parte que tinha, então esse treinamento ele fazia com muita capacidade, ele tinha paciência, ele tem, além da condição dele, tem aquilo que é necessário, uma comunicação e fazer o atleta entender da melhor maneira possível. O que eu admiro no meu pai é o caráter dele. Então,
tudo que ele faz, ele é muito verdadeiro, ele é uma pessoa muito justa. E isso não só profissionalmente, mas na vida dele. Então, tudo que é feito com ele, tudo que você combinar com ele, tem que ser no horário, tem que ser do jeito certo, tem que ser da forma justa. Então isso trouxe para mim uma educação que eu levo para mim também, e muitas pessoas falam que eu até pareço com meu pai nesse sentido. Então o caráter do meu pai, se ele falou, tá falado. Geralmente não tem dois caminhos, ele falou, tá falado, então esse caráter dele, a verdade que ele traz, é o que mais me admira nele. Falar do meu pai, graças a Deus só vem coisas boas na cabeça, tanto para mim, né, quanto para todo mundo que o conhece, que já conviveu com ele. Desde o princípio, desde pequeno, acompanhei ele nos campos de futebol, nos treinamentos, nas pré-eleições, nos jogos do CAP, do próprio Penapolense aqui, depois mais tardar em outros clubes também, sempre estando ali com ele, acompanhando ele, né, nessa carreira e nessa jornada. Infelizmente não consegui ser jogador de futebol, não segui essa carreira aí que acredito que para ele seria um grande sonho, né? Mas a partir disso, a partir desses momentos com ele, eu me tornei quem eu sou. Sou professor de educação física hoje, graças a ele, seguindo esses passos dele. Ali que eu aprendi a gostar do esporte, a amar o esporte, principalmente o futebol, né? Aprendi a ser palmeirense também com ele, principalmente a ser homem, meu pai me ensinou, né? A ter honestidade, a ter hombridade, a respeitar todo mundo, a saber aí se colocar perante a sociedade, ter o nosso lugar aí e sempre ser honesto acima de tudo. Então isso que o meu pai vai deixar pra gente. O que eu gosto mais do meu avô é que ele me dá tudo e que ele sempre faz as coisas que eu peço. Ele fez eu aprender a andar de bicicleta sem rodinha e eu amo ele. Na carreira como técnico de futebol, incluindo passagens por mais de 20 equipes, com conquistas de títulos de campeão pelolinense, pirassununguense, paraguaçuense, Rubinho também tem orgulho especial de ter ajudado a revelar um dos maiores jogadores do mundo. O Roberto Carlos, o maior lateral do mundo, saiu das minhas mãos. Se eu contar a história do Roberto Carlos para você, você vai acreditar. Roberto Carlos, eu fui assistir um jogo em Santa Gertrudes. Ele é daquela região ali de Marília, daquele lado ali. E eu fui assim, vi esse menino jogando como quarto zagueiro. E eu recomendei ele para Adailton Ladeira, que foi jogador do Guarani, famoso também, e trabalhava comigo. E eu falei pro Laírton Ladeira dele. Aí o Laírton Ladeira falou, Rubinho, quarto zagueiro, baixinho. Eu falei, mas ele pode ser um grande lateral esquerdo, porque ele é canhoto. É o Roberto Carlos. É com grande alegria que nós estamos aqui participando desse momento tão especial na vida do Rubinho, de todos nós, que tivemos a oportunidade em, ao seu lado, aprender os valores da vida, os valores do futebol. Eu, como um ex-atleta, né? A gente costuma brincar, pega de pau ou monte de quiabo, como eu era goleiro. Aprendi bastante com o Rubinho, uma pessoa maravilhosa, especial. E quero aqui testemunhar da sua importância para o esporte amador de Penápolis, até mesmo para o profissional, o Rubinho, que fez carreira nesse ramo. Então, Rubinho, minha consideração, minha gratidão pela amizade e pelos ensinamentos. Grande abraço. Perto de completar 80 anos de vida, Rubinho ainda mostra habilidade dentro de campo, jogando futebol em Penápolis. Eu ainda jogo num bom nível. Se você quiser ter testemunha, é só ir lá no Greco, saber no próprio Lago Azul, né, onde eu pratico o meu esporte. E eu falo para meus amigos que a todo segundo eu tenho que agradecer a Deus. Porque nunca escondi minha idade, eu vou fazer 80 anos em maio, dia 22. E ainda tenho forças, graças a Deus, com os amigos que eu tenho aqui em Penápolis, que me estimam, gostam de mim, eu gosto deles. E eu fico agradecido a Deus, porque você tem que agradecer a Deus, né? Bola tocada para Rubinho, Rubinho dominou, invadiu, saiu o goleiro, Rubinho olhou, tocou, é gol! Gol!
emoção. Rubinho, o cidadão penapolense Rubinho, é o nome da emoção, o nome do gol. Nossos aplausos ao Rubinho, ganhador do título de cidadão penapolense. Convido a compor a mesa o prefeito municipal Kaique Rossi. A seguir, convido o vereador Altair Reis a discursar em homenagem ao contemplado com o título de cidadão penapolense, Roberval Teixeira Lima, o Rubinho, por 3 minutos. Senhores munícipes que nos ouvem, que nos assistem, amigos, plateia aqui presente, senhores vereadores, presidente, senhor prefeito, minha esposa, pela primeira vez acompanhando aqui nessa noite maravilhosa, Eusana Reis, e o nosso convidado, Rubinho e a Mara, sua esposa, seus filhos, seus parentes, muito boa noite. O Rubinho, a nossa história não vem de agora, né? O nosso conhecimento atravessa aí décadas. Nós nos conheci o Rubinho há quase 40 anos, em 1987, né? Quase 40 anos, onde a gente convivia com a mesma família junto por um tempo, e nos conhecemos, ficamos amigos, mas a vida leva a gente para rumos diferentes, e nós ficamos aí praticamente quase 30 anos nos conhecendo, mas não próximo. E isso fez com que eu não conhecesse a história da vida, a história do Rubinho, né? Eu tenho uma premissa de que a homenagem para uma pessoa feita na Câmara tem que ser por alguma coisa especial, alguma coisa que essa pessoa tenha feita para o município em especial, diferente, né? E o meu pai dizia que o homem tem que ter história. Quando eu fiquei sabendo da história do Rubinho, eu falei, esse tem história. É muito bom, Rubinho. Eu me sinto muito feliz em poder proporcionar a você, a sua família e a mim mesmo essa noite especial, porque eu acho que a gente tem que participar e conviver com as coisas enquanto a gente tem condições de saúde saudável para comemorar e para participar disso, né? E eu vejo você hoje com a sua família formada, sua esposa, seus filhos, sua netinha, e usufruindo de tudo que você decorreu na sua vida. A carreira esportiva foi tudo falado aí, né? Mas a minha vontade expressou em prestar essa homenagem a você, a partir do momento em que a gente já se convive há algum tempo no Clube de Campo Lago Azul, onde você demonstra tudo que foi falado aí, humildade, carinho com as pessoas, respeito com as pessoas, independente de idade, de sexo, né? Você sempre demonstrou isso, sempre junto com a sua esposa, o que é admirável, em jogos, nos domingos à tarde, tomando a cervejinha, ouvindo uma música, dançando, né? E jogando futebol, com vovô garoto aí, 80 anos, é admirável. É admirável, Rodolfo, ver como ele se movimenta, sabe, em campo. Não é uma pessoa que a gente vê assim, que aparentemente com 80 anos, quem vê o Rubinho se movimentando em campo com desenvoltura, parece que ele tem 60 anos, né? Para a gente que joga bola, a gente que já está bem trevado e meio gordinho aí, a gente sabe que não é fácil chegar nessa idade, com essa desenvoltura. Isso me fez pensar, principalmente numa noite, que você vai se lembrar, onde nós jogamos nosso futebolzinho, então a gente faz aquele churrasquinho ali no quiosque, e estava uma noite chuvosa, como o tempo está hoje,
e eu estava com a família fazendo um churrasquinho, começou a chover, você estava do ao lado, eu falei, vem para cá. E ali foi onde nós sentamos e você contou a sua história de vida, e eu achei maravilhosa a sua história de vida, onde nasceu, que não é penapolense, para mim você era penapolense, passei a saber que não é, né? Sua história de 9 irmãos, temos muita coisa em comum, a começar por 9 irmãos, somos 9 irmãos também, eu também sou 9 irmãos, palmeirense, também sou palmeirense, humilde, você viu aí que ele falou que ainda está em bom futebol, igual a mim também, humilde, né? E amamos Penápolis e fazemos tudo que fazemos de coração, isso é o principal. Haja vista aí os depoimentos de pessoas inibadas aí, como, né, o senhor Otávio, né, o Ted, o nosso prefeito, Célio de Oliveira, o Luiz Mariano, que está aí presente. Obrigado, Luiz, pela presença. Então, são pessoas que também estão deixando aí suas marcas em Penápolis e reconhecendo a pessoa que você é. Então, eu fico muito feliz de poder te proporcionar esse momento. Espero que seja, assim, mais um momento marcante na sua vida, que fica para os seus filhos, para os seus netos. Eu fico feliz de proporcionar isso a você. Você já foi homenageado em Tupã, como você disse, já foi homenageado em Guararapes, em outras cidades, e aqui em Penápolis. A homenagem que você me disse que teve até hoje foi do Clube de Campo Lago Azul, num quiosque, mas a nível de município você não tinha sido homenageado ainda, e eu fiquei muito feliz de te proporcionar essa noite de alegria. Peço a Deus que te dê muitos anos de vida, e a nós também, para compartilhar com você, né, desses momentos. Sem contar que você teve a façanha de treinar o nosso prefeito, né, pelo jeito, né? Mas tem um atleta aqui que fala que foi atleta que você não treinou, porque eu não sei não, né, Rodolfo? Diz que foi atleta, mas o Rubinho não participou, então não vai ficar meio que no ar isso aí, né? É brincadeira. E até hoje você vê a seriedade que ele leva ao trabalho, Rodolfo. Quando ele, independente se é de idade, de 50 para cima, de 40, de 30, quando ele treinou meu filho lá no Lago Azul, ele vai com a pranchinha, tá? Ele faz ali a jogada, ele se joga mesmo, ele se entrega para tudo que fez na vida. Isso resultou no que você é hoje para nós, para os filhos, para os netos, para os amigos e para o nosso cidadão penapolense. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por me proporcionar essa entrega hoje, e forte abraço e fique com Deus. Convido o vereador Altair Reis a entregar o título de cidadão penapolense ao senhor Roberval Teixeira Lima, o Rubinho. Convido a esposa do vereador Altair Reis, a dona Rosana, para, em nome da Câmara Municipal, homenagear com flores a senhora Rosemar Aparecida da Cruz, a esposa do novo contemplado com o título de cidadão penapolense. Franqueada a palavra aos vereadores por até 2 minutos.
Com a palavra, o vereador Nelson Cabeção. Boa noite a todos, aqueles que nos acompanham, público presente, familiares, amigos, vereadores, prefeito, senhor Laer. Fui jogador junto com o Rubinho, mas no último campeonato do Lago Azul. Jogamos juntos, participamos, churrasqueamos, festejamos bastante. Claro, sempre acompanhado da esposa, Rosimara, da minha esposa Rose, que está aí presente. É um orgulho ter o Rubinho junto com a gente no dia a dia, companheirismo, ótimo profissional, sempre nos aconselhando e corrigindo. Ele chama atenção mesmo, Nelson, vem aqui, faz isso, 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 ó, menos isso, mais aquilo, e a gente vai seguindo as orientações do Rubinho. No próprio Lago Azul, que o Altair citou, o Altair falou para mim, falou, ó, vou dar um título aí de cidadão penapolense para o Rubinho, o que você acha? Falei, nossa, ótima ideia. Só que ele falou o seguinte para mim, tem que guardar segredo. E eu já quase dei vários fora, mas eu segurei e falei, não, você merece, você é o cara e tal, mas foi difícil guardar segredo. Parabéns, Altair, pela indicação, parabéns a todos os vereadores e vereadoras que aprovaram essa homenagem, esse título de cidadão penapolense ao Rubinho, merecidamente, pelo esporte, pela pessoa e o que fez e faz por Penápolis. Está o seu Lair aí, representando a torcida jovem de Penápolis, que tem o orgulho de ter o seu Lair representando toda a torcida jovem, toda a torcida do CAP, participando dessa homenagem ao senhor. É uma honra para mim estar aqui hoje também. Deus abençoe o senhor, parabéns, e o que tiver ao meu alcance pode contar comigo. Boa noite, fica com Deus. Franqueada a palavra aos vereadores. Com a palavra, o vereador professor Bruno. Boa noite, presidente. Boa noite, homenageados, seu Rubinho. Boa noite, Mara, seu Olmair, prefeito Kaique Rossi, demais vereadores, funcionários da Câmara, público que nos assiste e público presente aqui. Eu não poderia deixar de vir externalizar a minha felicidade de estar homenageando o senhor hoje. Desde que eu entrei, né, nessa disputa para vereador, eu e o meu prefeito Kaique Rossi fomos à sua casa e, assim como sempre, né, nós ouvimos o senhor com muitas ideias, com muita vontade, com muito gás para mudar Penápolis, para mudar o cenário do esporte da nossa cidade. Então, assim, eu queria ter feito alguma coisa também, né? Quando eu vi a família do Rubinho ali, eu fui lá e falei, o que vocês estão fazendo aqui? O Altair tinha feito, né? Foi o dia da votação dessa homenagem. Então, assim, eu estou muito feliz. Convivo, né, com o Lucas Gustavo, amigo, 10 anos de amizade já, há 7 anos trabalhando lá na minha escola também, né, seguiu a educação física do pai, e eu falo que é um mini Rubinho, né, eu convivo com o mini Rubinho, a neta também, né, a Mariana. Então, assim, a gente vê o reflexo do que o Rubinho é, diariamente, através do Lucas Gustavo, pelo como é, né, pela responsabilidade, pela parceria, pelo homem que se tornou. Então, Rubinho, parabéns. E ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher também, né, Mara? Parabéns por tudo, por cuidar da sua família, que é linda. E eu sou muito feliz por fazer parte dessa história também. Obrigado. Parabéns, Rubinho. Franqueada a palavra aos vereadores. Com a palavra, o vereador Paulinho do Esporte. Boa noite, senhor presidente desta Casa de Leis em exercício, Júlio Caetano, prefeito Kaique Rossi, o amigo Omair Rilo, o nosso homenageado Rubinho, sua esposa Mara, os familiares,
amigos vereadores, a todos que estão presentes nessa casa, nos acompanhando por algum meio de comunicação. O Rubinho é a prova, né, que a grandeza de um homem não se mede pelo tamanho, né, porque o Rubinho não tem uma estatura tão grande assim, mas só de tamanho, porque de caráter, personalidade, coração, generosidade, bondade, ele é enorme, que não cabe dentro dele. E eu passo aqui, Rubinho, para duas coisas. Primeiro, para parabenizar nesta homenagem que você está recebendo, é mais do que merecida. Eu acho que as pessoas que fazem alguma coisa pela cidade merecem ser lembrados, merecem ter essa lembrança pelo resto da vida, e você é uma dessas pessoas. Eu aqui também faço referência ao Luiz Gomes Mariano, baiano, que está aqui presente, que foi presidente do Penapolense, que também ajudou muito no desenvolvimento do esporte de nossa cidade, e que também nunca pode ser esquecido. Então, Rubinho, primeiro, parabenizar pelo título, parabenizar o amigo Altar Reis pela lembrança, é mais do que justa e merecida. E segundo, para agradecer pelo que você fez pelo esporte, não só da nossa cidade, mas pelo esporte nacional. Né, você que jogou aí em equipes de nome, dirigiu equipes tradicionais do nosso país, e aquela passagem, quando ainda, eu até falei no vídeo, quando o prefeito era o Dr. Firmino Ribeiro Sampaio, né, eu tinha uma equipe Dente de Leite que treinava lá no Centro de Lazer, e fui convidado para ser secretário de comunicação, e de repente eu não tinha tempo mais para dirigir a equipe. Fiquei pensando, quem convidar, quem poderia continuar, e convidei o Rubinho, acreditando que ele poderia não aceitar, pelo seu histórico de vida, pelas equipes que passou, né, pela sua trajetória de sucesso, ele de repente iria aceitar treinar uma equipe de garotos em Penápolis. E ele foi, aceitou, com toda a vontade, como diz aí o Altair, se dedicando de corpo e alma, e lá, como eu disse, ele fez um trabalho melhor que o meu, tanto que os jogadores daquela época hoje são bons cidadãos, e quando encontra o Rubinho, agradece. Foi um período pequeno que o Rubinho esteve lá, um trabalho quase social, voluntário, mas que ele fez como se estivesse dirigindo a seleção brasileira. Então, não importa se está dirigindo o Corinthians, o São Paulo, ou dirigindo um time da secretaria, um time de garotos de Penápolis. A postura é sempre a mesma. E isto é elogiável. Então, Rubinho, como os demais vereadores que me antecederam já falaram, é uma alegria muito grande estar aqui com você, partilhar dessa amizade também, que vem de anos. O Rubinho falou assim que me conhece há mais de 40 anos, mas calma, Rubinho, senão daqui a pouco, né, vai revelar minha idade por aí também. Mas, Rubinho, parabéns, é mais do que merecido, né? A Mara também, que está sempre ao seu lado, os filhos, o Vitor, o Gustavo, o Lucas, nessa família maravilhosa que você ajudou a construir, e é o espelho, a sua família, de tudo que você foi na vida e que você representa, sem dúvida nenhuma, para a sua família. Você é o esteio de uma grande família. Seja muito feliz, que Deus lhe proporcione muitos anos de vida. O Rubinho, com toda a sua experiência, ainda pode colaborar muito com o esporte da nossa cidade. Fica aqui a dica, né, a sua experiência, tudo que ele, essa bagagem que ele traz de conhecimento, pode ser útil, principalmente aí ao nosso Clube Atlético Penapolense, a nossa Secretaria de Esportes. Então, eu acho que as portas têm que estar sempre abertas para as pessoas que têm história. E o Rubinho tem um livro com a página toda preenchida de muita alegria, muito sucesso, muita conquista, muita luta e, principalmente, muitas vitórias. Parabéns, Rubinho, que Deus te proteja, que esse título seja um divisor na sua vida e que outras vitórias venham, que outros reconhecimentos venham e que você possa continuar contribuindo com a nossa cidade como sempre fez. Parabéns. Franqueada a palavra aos vereadores, com a palavra a vereadora Letícia Tacano Sader.
Boa noite, presidente, prefeito, seu Mair, Rubinho, homenageado, sua esposa Mara. Cumprimento aqui família também, público presente, todas as pessoas que nos acompanham por algum meio de comunicação. Diferente dos meus colegas que me antecederam, eu não tenho nenhuma história para contar, porque eu sou novinha. Não tenho nenhuma história para contar, mas eu quero muito só registrar meus parabéns ao vereador Altair Reis pela indicação e meu agradecimento, Rubinho. Eu sou muito grata nesse momento por poder conhecer a sua história. Eu me sinto mesmo assim honrada de estar aqui hoje, conhecendo a sua história, sua trajetória. Parabéns pela família que você construiu e por toda a sua história no futebol nacional e principalmente penapolense. Feliz também pelas lembranças palmeirenses, né, que a gente... Eu sou muito apaixonada por futebol, eu estou sempre no estádio acompanhando o CAP e o Palmeiras também. Então, aqui meu agradecimento. É só isso que eu quero deixar registrado. Obrigada por me permitir fazer parte desse momento, conhecer a história do senhor e poder agora propagar, dizer que o senhor é um cidadão penapolense. Parabéns. Rubinho, parabenizar, né, o senhor por toda essa história. Eu vou continuar falando, depois o Rodolfo fala. O Rodolfo vai falar do Palmeiras mesmo, tenho certeza. Né? O Rodolfo vai falar do Palmeiras e o prefeito vai falar que quando ele jogava bola tinha escorpião. Eu tenho certeza, viu, gente? Tinha barato, escorpião. O Rodolfo vai falar que jogou no gol do Torrezan, que foi campeão. Gente, pode esperar isso daí. Rubinho, parabéns pela história maravilhosa que o senhor tem aqui na nossa cidade. Às vezes a gente vê aí o Clube Atlético Penapolense, né, que chegou no ápice, né, na série principal do Campeonato Paulista, um dos mais disputados do Brasil, e a gente esquece dos tijolinhos, né, que foram lá atrás, né, colocado ali, tijolinho, e o senhor tem uma história maravilhosa aqui na nossa cidade, né? O Altair falou que joga bola, mas eu tenho certeza, se for para escolher, para contratar entre o senhor e o Altair, eu de olhos fechados eu contrato o senhor, tenho certeza, né? E tamanho do documento, né, gente? A gente vê aí os atacantes hoje, né? A gente vê o Rony, né? O Luciano Gigante, que fez história no Clube Atlético Penapolense também, né? Que tem uma passagem maravilhosa também, que tem baixa estatura. E Deus abençoe o senhor, a sua esposa, os seus filhos, né, os amigos, e dizer que essa propositura do título cidadão penapolense foi aprovado por unanimidade nessa Casa de Leis. Conte sempre com essa Casa de Leis, né, e estamos à inteira disposição. Parabéns, o mais novo cidadão penapolense, o nosso querido amigo Rubinho. Com a palavra o vereador Rodolfo. Boa noite, presidente Júlio Caetano, boa noite, prefeito Kaique Rossi, senhor Almair, nosso capiano mais fanático da nossa cidade, a Mara, esposa do Rubinho, seu Rubinho homenageado, boa noite especial a toda a família que está presente, a todos os convidados, a todos que nos acompanham por algum meio de comunicação. Eu não sei nem o que eu vim fazer aqui, senhor Almair, já contaram tudo que eu ia falar, senhor Almair? Ô, seu Rubinho, acho que eu estou repetindo demais, acho que eu estou precisando mudar o disco um pouquinho. Mas eu até trouxe o chaveiro aqui para mostrar, que é um pouquinho de palmeirense, né, seu Rubinho? O Lucas, a gente participa aí de viagens para São Paulo para assistir o CAP, estamos em grupos de palmeirense, a gente fica debatendo, criticando todo mundo lá, né? Mas são passagens da nossa vida que a gente lembra com muito carinho. O Altair aí foi querer falar um pouquinho da minha história futebolística, né? Eu não conheci o Altair jogando futebol. O Paulinho tentou ser meu técnico, tentou contratar meu passe, o Bruno, a vida inteira não conseguiu, sempre perdi os títulos. É por isso que ele fica me criticando aqui na Câmara toda segunda-feira, mas sempre era vice-campeão. O Kaique fala que jogou bola, eu nunca vi, Júlio.
Não, eu só via escorpião e barata lá onde ele ficava alojado. O seu Rubinho, não sei se vai lembrar. O seu Rubinho, lembrar do meu pai, ele vai lembrar que era muito amigo do meu pai, do finado Braulio Ambrósio, Braulhão, goleiro. O senhor vai lembrar disso aí. O senhor não vai, talvez, lembrar de uma passagem. O seu Rubinho, ele descobriu o Roberto Carlos, né? E passou na sua mão, Rubinho, uma pedra bruta, um diamante. Quem? Eu! Vocês dão risada, né? Ele não vai lembrar, mas meu pai, né? Meu pai tentou ser jogador de futebol a vida toda. Meu pai tentou jogar no América, em São Paulo. Meu pai era goleiro também, tentou. Meu pai era bom, eu era mais ou menos. E eu jogando, o Júlio já falou aí que eu fui campeão do Dente de Leite. Obrigado, Júlio, por lembrar. Invicto, viu? Tinha que falar que foi invicto. E numa passagem, o senhor não vai lembrar, o senhor passou por muitos casos no futebol aí, mas numa noite o senhor foi até a minha casa. Meu pai levou o senhor até a minha casa. Eu devia ter uns 13, 14 anos. Tava aquela pedra bruta ser descoberta igual o Roberto Carlos. E acho que o senhor tinha contato, não sei se era com a Inter de Limeira, alguma coisa para levar jogadores, molecada aí para fazer teste. E acho que meu pai queria mais do que eu fizesse teste. E o senhor foi um dia à noite na minha casa e conversou bastante comigo, com meu pai, vocês eram muito amigos, bateram papo, e ali era a história de tentar me levar para fazer um teste, acho que na Inter de Limeira, se eu me recordo bem, naquela época. Mas acabou não passando disso, azar da Inter de Limeira, né, que não teve a minha passagem por lá, e o futebol que não me revelou, viu, Letícia? Aí, infelizmente, para vocês, tem que me aguentar aqui, mas teve essa passagem, senhor Binho. O senhor não vai lembrar, porque eu tenho certeza que o senhor tem milhões de passagens como essa na sua vida, mas eu, como um jovem, um amante do futebol, um palmeirense lá, que o senhor e meu pai ficou lá contando história do Palmeiras, que é o meu time do coração, a gente é fanático, seu filho é fanático, a gente sabe que o senhor é fanático, e a gente leva essa história no coração, mas tem essa passagem que marcou a minha vida, foi a única tentativa aí do meu pai, acho que de me levar para algum lugar. Falei, pai, acho que é melhor eu estudar. É melhor eu estudar. Mas o senhor fez parte disso aí, mesmo que de uma forma serena, perene, que não deu frutos, mas o seu conhecimento, as suas portas abertas aí nos clubes do interior, né, fez com que meu pai sonhasse que eu fosse um jogador de futebol, coisa que ele tentou a vida toda e não conseguiu. Mas eu levo isso aí também nas minhas histórias de vida, e eu sempre fui um fanático por futebol. Então, desde quando o senhor veio treinar o CAP, eu muito molequinho, meu pai assistindo o jogo, eu estava lá no CAP assistindo, né? Quando o senhor fazia uma substituição errada, xingava também, quando ganhava, elogiava, mas o senhor tem uma história muito bonita, e o Altair foi muito feliz aí de fazer essa homenagem, que foi aprovada aqui por unanimidade, que são pessoas como essa, que merecem realmente esse título de cidadão penapolense. Vou repetir, o Júlio esqueceu de falar, que eu sempre falo que eu também não sou penapolense, e espero um dia receber, viu, o Rubinho, esse título, né, quando eu não for mais vereador, que os vereadores lembrem aí de mim, que eu queria ter essa homenagem, porque eu não sou penapolense. Por isso que eu dou tanto valor. Não, porque eu nunca prestei essa homenagem para ninguém, por conhecer muitas pessoas que não são penapolenses, que merecem, e eu sempre achei injusto, talvez, eu indicar para alguém e o outro fala, pô, mas por que para ele e não para mim? Mas eu sempre fico muito feliz quando vem homenagens como essa, que eu falo, esse é merecedor desse título de cidadão penapolense, que eu tento almejo aí, que eu tenho uma invejinha boa, de um dia conquistar. Mas o senhor é merecedor, e parabéns ao Altair, a toda a sua família, por essa bela história, e a gente aqui fica muito feliz de estar numa noite especial como essa com o senhor aqui. Então, muito obrigado por toda a sua história em Penápolis, e parabéns mais uma vez. Eu vou quebrar o protocolo e vou franquear a palavra ao nosso amigo Omar Rilo, para que faça uso da palavra, que é o representante aí da torcida jovem do Clube Atlético Penapolense. Senhor presidente, os meus agradecimentos pela gentileza, senhor prefeito, senhores vereadores, senhor Rubinho, pessoal aqui presente e aqueles que nos veem e nos ouvem. O esporte tem uma grandeza enorme, que é fazer amigos. O esporte nos proporciona alegrias absolutamente incontestáveis. Eu
todo mundo sabe disso, ou pouca gente desconhece isso. Tenho uma grande paixão na vida, que é o Clube Atlético Penapolense. Fora da minha família, a minha paixão maior é o Clube Atlético Penapolense, que eu acompanho desde os meus 10 anos de idade. Já lá se vão 70 anos. Eu acompanho a torcida jovem em todos os jogos, e uma coisa da qual eu ainda me lembro, que a memória já anda dando umas cutucadinhas, é quando o senhor foi técnico do Clube Atlético Penapolense na década de 80. Coincidentemente, eu estava em Penápolis, eu morava em São Paulo, e nós vimos o Clube Atlético Penapolense ser campeão. Eu, obviamente, fiquei extremamente feliz. É do conhecimento público também que eu escrevo para alguns jornais aqui da cidade. E tenho escrito algumas coisas a respeito do Clube Atlético Penapolense. E tenho lido muito e pesquisado muito a respeito da sua história. E na história do Clube Atlético Penapolense, o senhor tem uma página especial. Eu tenho absoluta certeza disso. O senhor não participou como mero figurante da vida do Clube Atlético Penapolense, mas como o artista principal, o técnico que fez um milagre que me levou às lágrimas. Eu tenho consciência disso e não tenho vergonha de dizê-lo. Eu quero parabenizar o vereador que é autor da ideia. Eu quero parabenizar a todos aqueles que aprovaram a propositura. Em especial, agradecer a Deus por ter a feliz oportunidade de participar como torcedor fanático de uma homenagem como essa. Me colocaram no lugar certo, na hora exata, e eu saio daqui absolutamente satisfeito. Muito obrigado por tudo aquilo que o senhor fez pelo nosso Clube Atlético Penapolense. E que nós continuemos assim. Agora, se me permite, que nós não nos conhecemos pessoalmente, eu possa chamá-lo de amigo. Franqueada a palavra ao prefeito de Penápolis, Kaique Rossi. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso presidente Júlio Caetano, seu Mair Rilo, representando aqui os nossos jovens de RG e os nossos jovens de espírito, como o senhor mesmo é, sempre entusiasta do esporte, da juventude, da torcida jovem de Penápolis. Nosso homenageado, professor Rubinho, dona Mara, os familiares, vereadores aqui presentes. Na verdade, acrescentar um pouquinho, cada sessão a gente fala um pouquinho das nossas vidas, são momentos que nós temos para poder lembrar de entes queridos, lembrarmos de momentos. Todos nós trabalhamos muito e essas oportunidades são oportunidades para nós vivermos momentos alegres, felizes. E eu me lembro, quando olho para o professor Rubinho, que transmite muita paz. E eu diria até que transmite muita segurança. E quando a pessoa domina aquilo que ela faz, ela consegue, com poucas palavras, consegue transmitir o conhecimento, consegue transmitir um norte para aqueles seus liderados. E o Rubinho é essa pessoa que passa uma sensação de aconchego, de acolhimento, de paz, de segurança, de muita capacidade. E hoje, o professor Rubinho, já com seus 80 anos de vida, bem vividos, é óbvio que a gente lembra também de entes familiares dessa época. Meu avô, Antônio Rossi, ele jogava futebol, ele era zagueiro, como diria minha avó Emília, e era um esmaga-sapo. O CAP hoje
mas lá atrás, famoso esmaga-sapo. E aí eu perguntava para minha avó o porquê aquele título de esmaga-sapo. E ela narrava que o campo era cheio de sapo. Então, ao pisar, acabava esmagando os sapos, literalmente. Por isso o time levava o nome de esmaga-sapo. Agradecer a você, Rubinho, por todos os seus ensinamentos, agradecer a você pelos momentos que convivemos e pedir aqui que você seja meu advogado, já que eu não posso contar que eu morei em Americana, que eu joguei futebol no Rio Branco, o senhor me defende mais ou menos aí, fala assim, olha, era um atleta esforçado pelo menos, né? O bom aqui era o Rodolfo no gol, mas se eu for um atleta esforçado, a gente já está satisfeito e feliz. Mas obrigado, Mara, também pela sua presença. Mara que se dedicava ali ao DAEP, né, uma pessoa bastante batalhadora, os filhos. Luquinha sempre muito amigo, os meninos todos ali. Altair, parabéns pela homenagem. Não vou me estender, simplesmente dizer muito obrigado por tudo que o professor Rubinho significa ao nosso esporte. Um grande abraço. Com a palavra os vereadores Rodolfo e Letícia. Rodolfo e Letícia. Ô, senhor Rubinho, nós aqui fizemos os cálculos aqui pela sua idade e tal, então é uma pergunta importante para nós. O senhor já era vivo, já era um molecote. O Palmeiras ganhou o Mundial em 1951? É isso aí, então tá respondido. Palmeiras tem Mundial, Lucas, você viu? O senhor já tinha o quê? Uns 9 anos, 10 anos, não é isso? Agora deixa eu contar a história, agora é boa de história. Eu me lembro muito bem Olha lá, tá vendo? que o Palmeiras foi o primeiro campeão do mundo. É isso aí, ó. Né? Mas não é reconhecido porque naquele tempo não tinha esses contatos que tem hoje. Você vê, hoje nós estamos vivendo a vida do celular. É verdade. Né? E eu sou do tempo em que o primeiro invento brasileiro que chamou a atenção do mundo inteiro foi o telefone. Você não é dessa época. Então, o telefone. Depois, hoje já superou, veio a televisão, veio outras coisas, e eu alcancei essas datas aí. Eu era moleque, mas eu lembro. Agora com a palavra o ganhador do título de cidadão penapolense, Roberval Teixeira Lima, o Rubinho, por 5 minutos. Boa noite a todos. Eu dei muita entrevista na minha vida, mas não sou muito de falar, não. Sou falante, mas sem microfone. Eu quero agradecer a todos, ao prefeito, aos vereadores, não irei citar nomes para não cometer injustiça, meu agradecimento por esse reconhecimento. Muito obrigado, eu fico muito feliz. E quero também, se vocês me permitirem, parabenizar a presença do senhor Mariano. O Mariano foi quem me levou para a África, trabalhamos juntos 2 anos, fizemos sucesso na África, e eu quero agradecer a você, Mariano, por essa passagem que você me proporcionou. Você faz parte da minha história. Obrigado, viu? E a todos, eu quero agradecer, para mim foi uma surpresa, aquele homem ali, ó, que tem os cabelos pretos, me fez chorar, me fez as lágrimas. E se eu vier as lágrimas, por favor, reconheçam. Todos presentes, eu quero agradecer a minha esposa Rosemara, por eu estar aqui em Penápolis. Quero agradecer meu filho, o Vitor, o Lucas, minha cunhada que está ali presente, a Neide, e a todos vocês presentes. Quero agradecer a sogra do meu filho,
Quero agradecer a todos vocês. Não vou citar nomes para não cometer injustiça. A todos, de coração. Vocês me levaram às lágrimas. Estou emocionado realmente por tudo que passei na vida. Sentir uma emoção dessa para um homem de quase 80 anos é difícil. É muito difícil. A todos vocês, de coração, os meus agradecimentos. Que Deus abençoe a todos e que nós continuamos a ser amigos, companheiros. Por favor, adoro Penápolis, estou aqui e quero parabenizar todo o penapolense, a todos vocês dessa maravilhosa administração da Prefeitura. Muito obrigado. Nós que agradecemos, viu, senhor Rubinho? Nós que agradecemos por tudo que o senhor representa a nossa cidade, por tudo que o senhor fez pelo esporte, pela nossa cidade, viu? Agradecer também a sua esposa, dona Rose, né, o senhor Mair, que sempre utiliza palavras aí, tem uma oratória impecável, né, já é da casa aqui, sempre será bem-vindo, senhor Mair. Ao prefeito Kaique Rossi, aos vereadores, aos funcionários da Câmara, né, e a família, os amigos, né, o público que está prestigiando esse momento marcante, né, não só na vida do Rubinho, mas também dos familiares, né, e de toda a população penapolense. O Cacá existe aquele arquivo confidencial, né, do antigo Domingão do Faustão. O Cacá, ele faz isso com maestria, né? Ele consegue transmitir, né, tudo, a história do homenageado, né, consegue tirar a emoção mesmo, né? E eu estava conversando aqui com o Rubinho, ele vai mandar o link depois de toda a sessão, de todo o histórico, para ficar registrado, né, e será guardado aí para sempre, né? Então, o Cacá faz um trabalho maravilhoso, né? E o Cacá é isso aí, é o perfeito. Parabéns, Cacá. Sob a proteção de Deus e em nome do povo penapolense, declaro encerrada a sessão solene de entrega do título de cidadão penapolense ao senhor Roberval Teixeira Lima, o Rubinho. Também tem umas fotinhas de goleiro. Famoso retrato. Ah, você chama sua esposa que fica no meio aqui. Vem aqui, ó. Vem aqui, mano. Eu vou jogar no time do Rubinho. Vai o Kaique lá, o Rodolfo aqui, vai se tornar o azul.